Capítulo 651, Osso do Deus Demônio de Grau Celestial. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Tesouros especiais de transformação corporal. Que tipos de recursos seriam esses? O interesse de Lin Ming foi despertado e ele não pôde deixar de perguntar. Como alguém que era um cultivador corporal e de essência, ele certamente estava interessado. Apenas abra os sarcófagos e dê uma olhada lá dentro. Mogwai disse animadamente enquanto ele lambia com sua língua canina. Este cachorro velho era facilmente despertado por coisas como recursos valiosos. Havia um total de 4 sarcófagos. Esses sarcófagos pareciam ser de obsidiana e também havia padrões estranhos e simples gravados neles, eles pareciam ter passado por um tempo imensamente longo. Lin Ming estava na frente dos sarcófagos. Depois de não encontrar formações de matrizes, ele perguntou a Mogwai, isso é algo de dezenas de milhares de anos atrás. Ei, pode ser mais do que várias dezenas de milhares de anos. Estes sarcófagos devem ter sido usados para enterrar algumas pessoas importantes e esta caverna foi provavelmente o seu túmulo. Mas, foi há muito tempo, e agora que tanto tempo se passou, quem sabe o que este lugar originalmente era. Em suma, este túmulo foi posteriormente pego por esses 4 demônios e esses sarcófagos também se tornaram seus coves. Aqueles 4 demônios cadavéricos não foram formados pelos corpos que ficaram aqui. Como isso é possível? Mesmo se fosse um artista marcial de alto nível como o Imperador General das 8 Mortes, seu cadáver não duraria tantas dezenas de milhares de anos. Seus ossos deveriam ter decaído ou, mais provavelmente, condensado em ossos do Deus Demônio agora. Talvez a razão pela qual aqueles 4 demônios cadavéricos tenham sido atraídos para essa tumba e decidido se estabelecer aqui fosse porque eles foram atraídos pela energia dos ossos do Deus Demônio. Lin Ming, abra os sarcófagos. Tudo bem. Lin Ming concordou. Ele guardou a lança divina do cometa roxo e inclinou-se, abrindo cuidadosamente o primeiro sarcófago. Com um som estrondoso, uma energia infernal incomparavelmente espessa se transbordou do sarcófago. Os olhos de Feng Shen, do Amuku Nilan Exaien se iluminarão. Atrás deles, Pedra Negra e o Lorde Superior Demônio Manchado também foram surpreendidos, seus olhos revelando descrença e excitação. Neste momento, todos perceberam que este era um tesouro enorme. Todos se viraram para ver que o sarcófago estava cheio de bolas de vidro pretas do tamanho de punhos, mais de 10 no total. Eles eram todos ossos do Deus Demônio de alta qualidade. Ossos do Deus Demônio, tantos. Pedra Negra engoliu em seco, quase babando quando seus olhos brilharam com ganância e desejo. Lorde Superior Demônio Manchado lambeu os lábios. Tinha que se saber que um osso do Deus Demônio do tamanho de um ovo de pombo comum já era considerado muito precioso. Um tão grande quanto um ovo de galinha era ainda mais raro. Havia poucos que eram tão grandes quanto um punho, para não mencionar que, olhando para a qualidade da energia desses ossos do Deus Demônio, eles provavelmente eram todos ossos do Deus Demônio de grau terra. Mais de 10 ossos do Deus Demônio de grau terra do tamanho de um punho, seu valor podia ser imaginado. Todos os ossos do Deus Demônio que o Lorde Superior Demônio Manchado já possuiu em sua vida, mesmo quando somados, não podiam ser comparados com nem a metade de um único desses ossos do Deus Demônio. Foi dito que o abismo do Demônio Eterno estava repleto de chances de sorte. Esta foi uma reputação verdadeiramente bem merecida. Além disso, isto estava dentro da zona proibida de 1000 milhas. Garoto, este é um bom sinal. Este é apenas o primeiro sarcófago e já tem mais de 10 ossos do Deus Demônio de grau terra de nível baixo.
Eu acho que deve haver cerca de 30 dinos total. Mas as coisas melhores ainda estão nos esperando. Milímetro. Lin Ming assentiu e continuou para abrir o segundo sarcófago. Estrondo, estrondo, estrondo. O segundo sarcófago era muito mais pesado que o primeiro. Depois de abri-lo, uma luz dourada flamejante inundou, iluminando toda a caverna. Lin Ming olhou para o sarcófago. Dentro dele, ele ficou surpreso ao encontrar algo que parecia um prato de ouro do tamanho da palma da mão. Ele sentiu que deveria ser o fruto de alguma planta, a fragrância era esmagadora. Isto é. Lin Ming ficou atordoado. Esta fruta continha uma energia incomparavelmente extraordinária. Apenas sentir o cheiro que era emitido o fazia sentir-se relaxado e alegre, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo energizada. Atrás de Lin Ming, os olhos de todos os outros estavam perfeitamente redondos. Até mesmo um tolo podia ver que este prato de ouro era muito mais precioso do que os ossos do deus demônio anteriores. Ei! Uau, isso é incrível! Essa é um grandioso fruto divino dourado. É um tesouro celestial de alta qualidade que é útil para temperar o corpo. Esta é a primeira vez que este santo vê uma coisa dessas. Garoto, sua sorte é ridícula. Este grandioso fruto divino dourado é um tipo de planta muito mística. É semelhante aos cogumelos do mundo mortal. Aqueles cogumelos que podem crescer em madeira morta, mas este grandioso fruto divino dourado cresce especificamente em um osso do deus demônio. Em outras palavras, é o cogumelo formado a partir de um osso do deus demônio. Precisa de 10.000 anos para germinar, 10.000 anos para florescer e 10.000 anos para produzir um fruto. Uma vez que o fruto nasce, toda a essência dentro da planta é condensada nesse único fruto, tornando-se o grandioso fruto divino dourado. Depois de colhê-lo, ele não vai estragar por mais de 10.000 anos. É um cogumelo que cresce a partir de um osso do deus demônio. Lin Ming ficou chocado. Este mundo era verdadeiramente vasto, todos os tipos de coisas estranhas eram possíveis. Como foi dito, madeira podre não poderia ser esculpida, mas a essência da madeira morta poderia ser usada para criar ginseng, cogumelo palma de tigre negro, bambu espiritual e todos os outros tipos de materiais e ervas preciosas. Se houvesse coincidências de sorte, então a madeira morta poderia até reproduzir lingzi de 1000 anos de idade, um incrível material medicinal. Então, e se essa madeira morta fosse substituída por um osso do deus demônio? Em comparação com uma madeira morta, a essência de um osso do deus demônio era trilhões de vezes superior em qualidade e quantidade. Se isso foi usado para criar um tesouro celestial, o valor desse tesouro poderia ser imaginado. Mogua disse, este grandioso fruto divino dourado não pode ser criado a partir de apenas um osso do deus demônio comum. Seria necessário, pelo menos, um osso do deus demônio de grau terra de nível alto, e somente com a providência divina nasceria a árvore de um grandioso fruto divino dourado. A árvore teria apenas um pé de altura e precisaria absorver toda a essência do osso do deus demônio para germinar. Então, teria que absorver outros ossos do deus demônio como nutriente, crescendo por mais 30.000 anos antes de seu fruto nascer. Você pode imaginar o quão difícil isso é. Comparado com este grandioso fruto divino dourado, até a raiz do nirvana do dragão não pode ser considerado muito. Ouvindo Mogua dar uma avaliação tão alta, Lin Ming respirou fundo. Mas então, ele pensou em algo. Ele perguntou, um pouco confuso, se esse grandioso fruto divino dourado é tão precioso, então como é que esses 4 demônios cadavéricos ainda não o absolverão? Eles provavelmente queriam, mas, como dizem, os extremos dão origem a extremos.
Este grandioso fruto divino dourado é criado dentro de uma aura muito espessa da energia infernal e energia de morte daqui, e o osso do deus demônio é também um tesouro em extremo. Entretanto, o grandioso fruto divino dourado é na verdade um tesouro de transformação corpórea de extremo yang e extrema luz. Com o cultivo desses 4 demônios, eles provavelmente explodiriam de dentro para fora se tentassem comer esse fruto. Se eles quisessem comê-lo, ainda precisariam de várias dezenas de milhares de anos de cultivo adicional antes que pudessem pensar em tentar. Ainda assim, apenas defendendo o grandioso fruto divino dourado e absorvendo a energia que ele libera, suas colheitas ainda foram tremendas. Se eu estiver correto, então a raiz deste grandioso fruto divino dourado já foi comida por aqueles 4 demônios cadavéricos. Caso contrário, como eles poderiam ter corpos com resistência comparável a um tesouro de grau celestial? Entendo. Então é assim que é, Lin Ming de repente percebeu. Depois que o grandioso fruto divino dourado nasceu, a energia dentro das raízes naturalmente seria muito mais fraca. Se os demônios cadavéricos comessem a raiz, isso ainda estava no nível em que eles poderiam suportar. Que pena! Lin Ming, com tristeza, sacudiu a cabeça. Em uma medicina para transformação corporal tão milagrosa como essa, até mesmo a raiz era um tesouro inestimável. No entanto, foi comida por aqueles 4 demônios cadavéricos. Seus pensamentos brilharam e ele perguntou: se eu tivesse os corpos daqueles demônios cadavéricos, eu poderia refinar a eficácia medicinal da raiz do grandioso fruto divino dourado deles. Lin Ming estava apenas perguntando sem pensar, mas Mogua tinha uma expressão escandalizada depois de ouvir isso. Garoto, você é bem engraçado. A eficácia medicinal já se fundiu nos corpos desses demônios, portanto, mesmo que você os refine, não sobrará muito. Não apenas isso, mas seria preciso um alquimista de alto nível para fazer tal coisa. Você realmente acha que todos aqueles perdedores do continente do demônio sagrado e do continente da queda do céu têm a capacidade de fazer isso? Milímetro. Lin Ming assentiu, um pouco embaraçado. De qualquer forma ele estava apenas perguntando, se não funcionasse, então estava tudo bem também. Ele soltou um suspiro profundo e então se moveu em direção ao terceiro sarcófago. Como as outras 5 pessoas viram isso, não conseguiram deixar de engolir. Hoje, todas as visões que eles tinham visto eram muito impactantes para eles. Mesmo se fosse descendente de uma terra santa, como Feng Shen e Lan Exayen, a quantidade total de recursos que eles usaram desde o nascimento até agora somaram um único osso do deus demônio do primeiro sarcófago. A tampa do terceiro sarcófago se abriu e uma explosão espessa de energia infernal explodiu, não menos do que a do segundo sarcófago. Quanto a do Amukun e os outros que estavam de pé atrás de Lin Ming, embora pudessem sentir essa energia extremamente potente, estavam entorpecidos demais para se incomodarem com isso. Mesmo que algum monstro aparecesse, eles ainda não se surpreenderiam. No entanto, depois que o terceiro sarcófago foi totalmente aberto, todos os seus olhos ainda estavam tão amplos quanto luas cheias. No terceiro sarcófago maciço, havia apenas uma conta de vidro verde do tamanho de um ovo de pombo. Embora fosse pequena, a energia inerente nela era mais do que todos os ossos do deus demônio do primeiro sarcófago juntos. Neste momento, do Amukun e o resto, que nunca haviam visto esse objeto antes, já podiam deduzir o que era. Isso era osso do deus demônio de grau celestial. Este era um tesouro lendário. De acordo com os rumores, nem mesmo um soberano das estepes do abate sangrento já havia conseguido um osso do deus demônio de grau celestial. Garoto, eu tenho que dizer que a sua sorte é boa demais.
Este é um osso do deus demônio de grau celestial de nível baixo. Entre esse osso do deus demônio de grau celestial de nível baixo e o grandioso fruto divino dourado, qual deles é mais valioso? Perguntou Lin Ming. O grandioso fruto divino dourado. Contanto que você seja forte o suficiente, você será capaz de encontrar um osso do deus demônio de grau celestial de nível baixo aqui se você dedicar tempo e esforço. De fato, você pode até encontrar muitos deles. Mas, quanto a um grandioso fruto divino dourado, esse é um tesouro nascido das estrelas alinhando-se de maneira correta. Sem uma grande chance de sorte, você nunca seria capaz de encontrar algo assim. Lin Ming assentiu. Embora o grandioso fruto divino dourado fosse mais precioso, para os artistas marciais do continente do demônio sagrado, eles provavelmente valorizariam mais o osso do deus demônio. As lendas diziam que um osso do deus demônio de grau celestial era um trampolim absoluto para entrar no nível imperador, e a verdade provavelmente não estava longe. Especialmente para alguém como o Lorde Superior Demônio Manchado, cujo talento futuro pairava no precipício de se tornar uma potência do nível imperador. Se ele pudesse obter um osso do deus demônio de grau celestial, as chances de ele se tornar uma potência do nível imperador aumentariam astronomicamente. Quando Lin Ming pensou isso, ele olhou para o Lorde Superior Demônio Manchado. De fato, ele viu a ganância e a sede nítida nublando seus olhos. Com uma chance de sorte para se tornar uma potência do nível imperador na frente dele, como ele poderia não ser tentado? Se ele perdesse isso, ele provavelmente nunca se tornaria uma potência do nível imperador. Lin Ming não se incomodou com o Lorde Superior Demônio Manchado, ele continuou se movendo para o quarto sarcófago. Eu me pergunto o que há neste quarto sarcófago. Lin Ming pensou em voz alta. Talvez haja um osso do deus demônio de grau celestial de nível médio dentro. Mogua alegremente brincou. Agora ele estava muito animado. Embora estes fossem principalmente tesouros do sistema de transformação corporal e coleta de essência que ele não poderia usar, ainda permitiria que Lin Ming aumentasse sua própria força. Se Lin Ming ficasse mais forte, então suas chances de ajudar Mogua a restaurar sua alma divina seriam muito mais altas. Lin Ming inclinou-se e empurrou com força a capa do quarto sarcófago, abrindo-o. Com um estrondo, o quarto sarcófago se abriu. No entanto, quando ele olhou para dentro, ficou completamente atordoado.